Olá, nós vamos conversar agora sobre despertar espiritual e como essa pandemia pode ajudar no seu despertar. A pandemia, na realidade, não é uma coisa ruim, ao contrário do que muita gente pensa. Ela é um instrumento de purificação e de crescimento. É um convite para que você faça um processo de introspecção. Então, eu vou explicar a você. Você já é uma pessoa desperta? Você já despertou? O que é despertar espiritual? Qual a diferença entre despertar e qual é a diferença entre iluminação? Qual é a diferença entre uma pessoa que é desperta, uma pessoa que é iluminada e uma pessoa que continua dormindo? Vamos falar sobre isso, né? Mas antes eu peço a você que se você gostar desse vídeo, dê um like, compartilhe, ok? Um grande abraço. Então vamos lá. Como o vírus, o coronavírus, a pandemia, eles estão ajudando você a despertar, nós a despertarmos. O coronavírus ele faz um processo, primeiramente, o que é despertar, né? Despertar é você mudar a sua percepção de vida, é você se perceber um ser na coletividade, e isso a pandemia nos ensina. Então, quando você bota uma máscara, você está preocupado com a coletividade, com o todo, né? Então você sai do personalismo, porque na máscara, não sei se você já percebeu que você se despersonaliza, né? As pessoas nem veem direito seu rosto. Lá no hospital onde eu trabalho, às vezes eu brinco, eu tenho dificuldade de reconhecer uma enfermeira, uma fisioterapeuta, uma da outra, porque fica todo mundo com aquela roupa de astronauta, e eu digo, minha gente, vocês estão parecendo um caminhão de japonês, né? Todo mundo igual, todo mundo parecido, né? Mas assim, é, você se despersonaliza, então você pensa no todo, no coletivo, não é só eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não, agora dessa vez você pensa na coletividade, você usa uma máscara, você se preocupa com os mais idosos. Então é um convite para você pensar na coletividade. Por outro lado, não sei se você percebe, o meio ambiente está ficando mais puro, as cidades menos poluídas, tem vários artigos e trabalhos e fotos com animais silvestres andando no meio das ruas, nas cidades grandes, né? Capivara aqui no Nordeste, aqui na cidade onde eu estou, Recife, tem até capivara na Avenida Boa Viagem de vez em quando, né? Então os animais domésticos, os animais silvestres estão saindo das tocas e estão caminhando abertamente. Então, há um maior convite ao contato com a natureza, porque o objetivo do coronavírus é desenvolver nosso lado feminino, é a gente sair do corre-corre, né, da correria de querer ganhar dinheiro, de querer trabalhar, de querer isso, aquele sonho americano, e simplesmente você ficar um pouquinho mais feminino em casa, com os seus. O que é feminino? É você ter um momento de recolhimento, de introspecção, é você ter mais tempo para meditar, para orar, mais tempo para estar com seus filhos, mais tempo para estar com sua família. Então, esse é o convite dessa pandemia que está havendo. E o que é que isso tem a ver com despertar espiritual? Tudo. Né? Tudo isso que eu estou falando, meditação, introspecção, boa relação com os familiares, contato com a natureza, preservação da natureza, tudo isso tem a ver com despertar espiritual. Mas, Fernando, o que é despertar espiritual? Bom, eu vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa, um exemplo bem prático. Imagine uma pessoa que está no cinema, assistindo um filme e de repente naquele filme chega um lobisomem e o lobisomem vai atacar a mocinha fica gritando, aquele monstro horrível e você fica assustado, mas de repente você olha assim ao redor e diz assim, calma, isso é só um filme, eu estou assistindo um filme, uma imagem. Eu estou aqui sentado na cadeira, não tem nenhum lobisomem me atacando aqui, está tudo tranquilo. Isso é despertar, é você sair do filme. Muitas vezes, na realidade, a nossa vida ela é um holograma. É feito acho que você já deve ter usado aqueles óculos 3 dimensões, que você entra numa realidade, né? Paralela e brinca com aquilo ali. É a mesma coisa. É tão real que eu, quando eu vou com minha filha no shopping, ela gosta muito de fazer isso, né? Quer dizer, gostava, né? Que agora na pandemia a gente está indo para o shopping. Ela botava os óculos e quando eu botava, normalmente a gente saía depois do almoço, eu ficava com vontade de vomitar. Mas eu digo, como é que pode? Porque eu fazia aquela montanha russa, né? Aquele negócio que desce na montanha russa no óculos virtual e tudo. Mas eu olhei aparelhinho, é um carrinho que não sai do canto. O carrinho só faz vibrar de vez em quando, mas ele não se move. Mas não importa, para o meu cérebro, eu estava naquela realidade e eu saio da montanha russa como se eu estivesse ao vivo e a cor na montanha russa. Então eu saio com vontade de vomitar. Tanto é que eu deixei de fazer por causa disso. Toda vez eu saio com náusea, porque eu fico tonto, né? Veja que interessante. E é virtual, é a sua vida agora. Tudo isso é uma realidade holográfica.
Tudo isso é virtual. Se você não acredita, dá uma olhada no curso em Milagres, que ele fala sobre isso, sobre essa questão da ilusão, né, das 3 dimensões. Então, despertar é isso. Despertar é você descobrir que você não é esse personagem. Você não é um corpo. Eu não sou Fernando, eu não sou um homem de cabelo branco. Isso aí é só um personagem que eu estou alimentando. Quando eu morrer, quando esse corpo perecer, quando virar uma caveira, eu vou continuar existindo. E antes desse corpo nascer, eu já existia também. E você também, entendeu? Não só eu, mas como você. Então, você despertar é você se identificar e você está na unidade assistindo o filme. Você está sentado no cinema com outras pessoas assistindo um filme, que aquilo ali é só uma ficção. Isso é despertar. É uma percepção mental. E aí talvez você diga, ok, Fernando, o que é iluminação? Bom, iluminação é um pouco mais. Iluminação é além de você perceber, despertar o primeiro passo para a iluminação. Você se percebe como sendo um na unidade. Você começa a ter uma vida espiritual. Você começa a meditar mais, você começa a orar, você começa a fazer prece intercessória. E aí o que é que acontece? Você tem Deus dentro de você, você tem o Cristo dentro de você. Essa luz ela começa a brilhar e se expandir. Você vai dando permissão para que ela se expanda a partir de você. Isso é iluminar. Iluminar-se significa quando a sua luz começa a brilhar tanto que a sua simples presença já muda totalmente o ambiente. Né? Chico Xavier, a NASA foi uma vez, mediu a aura dele, que é o campo de energia dele, mais de 10 metros. Enquanto a aura de uma pessoa normal, que é aquele halo de energia, né, que tem em torno, mede em torno de 60 centímetros, a de Chico era 10 metros, ou seja, onde ele entrava, todo mundo se sentia envolvido, não precisava falar nada, não precisava dar discurso nenhum, todo mundo se sentia envolvido nessa vibração. Clóvis Nunes, um palestrante, ele contou uma vez que ele foi conversar com Chico, e quando ele falava com Chico, ele passava 15 dias querendo fazer a caridade, querendo ajudar a humanidade, querendo ser compassivo, bom com todo mundo. Aí depois de 15 dias ele voltava a ser egoísta de novo, ele conta, né, na palestra dele. Mas assim, por causa da influência, né? Então você se torna um professor. Você não precisa estar dando lição de moral para seu filho, ou para sua filha, ou para seu neto, e dizendo que é certo ou errado. Você não precisa falar. Basta a sua presença, basta você chegar junto, que essa pessoa ela já sente a sua energia. Isso é iluminação. Óbvio que tem vários graus de iluminação. E esses graus eles vão se expandindo ao infinito. Quem é que é mais iluminado aqui na Terra? Jesus de Nazaré, Maria de Nazaré, São Francisco de Assis, Buda, mas Chico Xavier. Mas você também pode ter sua luz expandindo, pelo menos para seus amigos, para seus familiares. O que é que você precisa fazer para expandir essa luz? Ter mais disciplina espiritual, momentos onde você vai meditar mais, vai orar, vai fazer prece intercessória. E aí quando você faz isso, você vai dando permissão para que a sua essência divina, o seu eu divino se expresse e ilumine as pessoas. Então você perceba que esse vírus, essa pandemia, ela não é um castigo de Deus nem nada, não. Ela é um instrumento de purificação para que a gente saia do nosso ruge-ruge, do nosso corre-corre, a gente se volte para dentro, desenvolva o feminino, o contato com as pessoas, o contato com a natureza, a preservação da natureza, ok? Se você gostar desse vídeo, compartilhe, dê um like e se inscreva no meu canal. Um grande abraço, muita paz e prosperidade para você.